A questão 2, eu coloquei um pequeno texto que trata da unidade ortográfica. E o meu propósito aqui não é, dada a exiguidade do tempo, não é ensinar você a interpretar um texto. Prometo, eu farei isso numa próxima aula. O meu detalhe aqui é para lhe chamar a atenção. Gente, durante muito tempo, brigou-se mundo afora para que os 7 países que se utilizam da língua portuguesa unificassem este idioma, a ortografia ou parte dela. E agora é oficial, 1º de janeiro, nós vamos ter mudanças consideráveis, mas olha, não se preocupe, nada disso poderá estar na prova de vestibular. Por quê, capitão? Porque isso é uma mudança que só entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008. Capitão, que mudança foi essa? Que mudanças foram essas? Primeiro, por um ato de absoluta insanidade e insensatez, eliminaram o acento gráfico das palavras paroxítonas. Que é isso? A partir de janeiro, você vai escrever contínua e continua, uma palavra só. E como é que eu vou diferenciar? Pelo contexto. Pô, que lindo. A gente já não diferencia tendo o acento, imagina, tendo agora essa liberdade. É verdade. A partir de 1º de janeiro, não haverá mais trema em nenhuma palavra do nosso idioma. Não haverá mais trema. Nós vamos comer tranquilamente linguiça e vamos sofrer as consequências. Idiotice de quem promoveu essa reforma. Nós vamos ter, por exemplo, abolido o acento circunflexo do hiato ou, que finaliza palavras como perdoo, magou. Isso não mais haverá. A diferença de pronúncia em palavras como ontem nós amamos, hoje nós amamos. A escrita é a mesma, a pronúncia é diferente. A partir de 1º de janeiro isso não mais acontecerá. Então, muitas são as mudanças e uma delas nos chama a atenção. Em Portugal, escreve-se a palavra diretor com um C, directo. Escreve a palavra fato com facto. E a grande briga de Portugal era para que o Brasil colocasse esse Czinho maldito nessas palavras. E o Brasil conseguiu eliminar esse Czinho de Portugal. Então, a partir de 1º de janeiro, diretor, fato, não terão esse Czinho no interior da palavra. Intelecto continua. Por que que continua? Porque a palavra obriga, exige a necessidade desse C. Intelectual, intelecto, aí é obrigatório. O meu propósito, então, é dizer a vocês, não se preocupem com essas mudanças para o vestibular 2008. Vamos, então, rapidinho ao texto, para que você entenda o que queremos. Título do texto, unidade ortográfica. Velhíssima questão, a da unidade ortográfica do português usado no Brasil e em Portugal. Que a prosódia seja diferente é natural. Num país imenso como o nosso, há diversas formas de pronunciar as palavras. E o próprio vocabulário admite expressões regionais, o mesmo acontecendo com todas as línguas do mundo. O diabo é a grafia sobre a qual os portugueses não abrem mão de escrever director. Por exemplo, não é o mesmo caso de facto e fato, que têm significações diferentes. E com boa vontade, podemos compreender a insistência dos portugueses em se referir à roupa e ao acontecimento. Arnaldo Nisquier, quando presidente da Academia Brasileira de Letras, conseguiu acordo com a Academia de Ciências de Lisboa. Assinaram-se tratados com a aprovação dos governos do Brasil e de Portugal. O acordo previa o consenso de todos os países lusófonos, países que se utilizam da língua portuguesa.
Na época, somente os dois principais interessados estavam em condições de obter um projeto comum. Mais tarde, Cabo Verde também toparia. Numa das sessões da ABL, Academia Brasileira de Letras, Sérgio Paulo, Alberto da Costa e Silva e Ivanildo Bechara trouxeram o problema ao plenário. Um dos temas recorrentes da instituição é a feitura definitiva do vocabulário a ser adotado por todos os países de expressão portuguesa. Cristão novo, nesta questão, acredito que não será para os meus dias a solução para a nossa unidade ortográfica. Muito bem. Esse texto é da autoria do Carlos Heitor Coni e ele o produziu em 2004. Não esperava ele que de repente houvesse essa reviravolta e a partir de 2008 pudéssemos estar agora obrigados a empregar essas mudanças. A questão 2 trata do seguinte: sobre as palavras diretor, facto e fato, pode-se dizer que, gente, quando você for interpretar um texto, por favor, não faça isso que eu estou fazendo. Lê-lo apenas uma vez e partir para as opções. Não. Dê uma chance ao elaborador. Eu sei, você é inteligente. Mas quem elaborou isso aqui, passou um dia, 2, 3, lendo esse texto tão pequeno e elaborando essas questões. Portanto, fazendo de tudo para promover em você o erro. Porque quem elabora uma questão vende caro o seu produto. E tudo faz para que você erre. Então eu vou pedir a você o seguinte: na sua prova de vestibular, seja inteligente. Leia o texto, por menor que ele lhe seja, leia o texto 3 vezes. Leu, parta para as opções. Para eliminar as opções, lembre-se de um macete do tio Caverna. CIA, carência, inversão, acréscimo. CIA, C para carência, I para inversão, A para acréscimo. O que é, capitão, essa carência? Quando na opção existem informações, mas essas opções estão aquém do que diz o texto. Ou seja, a informação que há na opção não é completa em relação ao texto. Ela está carente de mais dados. Inversão. Quando na opção eu digo uma coisa e no texto eu havia dito outra. Houve uma adversidade de pensamento do texto para a opção. Acréscimo. Quando na opção eu cito algo que não existe no texto. Uma afirmação, um pensamento contrário ao texto. Ou estranho ao texto. Vamos repetir. Carência, a informação da opção não é completa. Inversão, a afirmação que se diz na opção é o contrário do que se diz no texto. Ou próximo ao contrário. Acréscimo, quando aquilo que você fala na opção não existe no texto. Então, vamos à questão de número 2. Sobre a palavra ou as palavras diretor, facto e fato, pode-se dizer que, letra A, diretor poderia ser escrito de modo diferente e as outras duas têm o mesmo sentido. Pessoal, o texto diz que as outras duas têm significações diferentes. Então, houve uma inversão. Letra B. Diretor deve permanecer com C, diferentemente de facto, que poderia perder essa letra. Os portugueses, segundo o texto, não querem abrir mão desse Czinho de diretor. Então, inversão de novo. Letra C. Facto e fato significam coisas diferentes. Diretor poderia ser escrito sem o C. Essa está correta. Olha, poderia ser. Ela não é escrita sem o C em Portugal. Poderia ser. Essa é a opção, porque é exatamente isso que o texto prevê. Na letra D, as 3 palavras apresentam diferenças de prosódia e não de grafia. Opa! Capitão, o que é essa prosódia? Prosódia, gente?
prosódia é pronúncia diferente. E aí nós temos verdadeira diferença de prosódia, coisa que a opção nega. A questão 3. Segundo o texto, pode-se concluir que, quando você leu, a ABL estuda um vocabulário ortográfico, é a letra B. A ABL estuda um vocabulário ortográfico comum aos países lusófonos, essa é a opção correta. Por quê? Porque nós dissemos aqui, Arnaldo Nesquier, quando o presidente da Academia Brasileira conseguiu um acordo, e o objetivo era esse. Beleza?